Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Acompanhando muito os prognósticos do ganhador.com. O pessoal tá acertando muito, hein? Tá acertando muito aqui nesse site. Eu no fim de semana na Champions League fui mais ou menos, né? Eu achei que o Real Madrid fosse ganhar do Atlético mais apertado, né? Passou o carro na Champions League. A Juventus também achei que fosse sair de Mônaco bem para a classificação, com empate com gols, mas foi lá e ganhou de 2-0, né? Quer dizer, o Real Madrid e a Juventus fizeram valer aí a camisa, o peso, a história, o favoritismo e encaminharam a final da Champions League. Mas por falar em Champions League, a gente tem uma briga fantástica no campeonato inglês, na Premier League, para ver quem vai jogar a Champions do ano que vem, né? Da temporada que vem, né? Que começa no segundo semestre desse ano. E tem um jogo chave, o clássico entre Arsenal e Manchester United no Emirates Stadium no domingo em Londres. Mais um confronto entre Wenger e Mourinho, que é uma rivalidade antiga, principalmente porque o Arsenal estava tão em alta, né? No meio dos anos 2000, meio dos anos 2000, aquele título invicto, aquele começo do Wenger, a primeira metade da era Wenger, que talvez acabe agora, né? Os primeiros 10 anos foram fantásticos, né? Final de Champions em 2006, 3 títulos da Premier, um título invicto, quer dizer, era muito promissor, né? E o Arsenal era o principal time da Inglaterra. Duelava com o United do Ferguson, né? E aí começa a injeção de dinheiro que o Abramovich traz para o Chelsea. Chega Mourinho, chegam estrelas e o Chelsea deixa de ser um time médio na Inglaterra, que não disputava título, para ser um contender, né, todos os anos. E aí cria-se a rivalidade Wenger-Mourinho. Agora, olha só os números dessa rivalidade. Até hoje, Mourinho e Wenger se enfrentaram 16 vezes, com 8 vitórias de Mourinho, 7 empates e 1 vitória do Wenger, num jogo da Community Shield, jogo menos importante desses 16. Em Premier League, em jogos de Premier League, 5 vitórias do Mourinho, 7 empates. Wenger nunca ganhou um jogo de Mourinho na Premier League. 11 desses 12 jogos, Arsenal contra Chelsea. O último já era com o Mourinho no United, o empate do turno por 1-1 em Old Trafford. Dessa vez o jogo é na casa do Arsenal e é o seguinte, gente, se o Arsenal não ganhar, ele não terá mais chances práticas de ir à próxima Champions League, de ficar entre os 4 primeiros no campeonato inglês. O Arsenal tem 60 pontos na tabela, está em sexto. Ele tem 5 pontos a menos que o United, mais um jogo a menos, portanto ele depende só de si para ficar na frente do United. Só que ele tem 6 pontos a menos que o City, ainda com um jogo a menos, e 9 pontos a menos que o Liverpool, mas com 2 jogos a menos. E ele precisaria, o Arsenal precisa nesse momento ganhar os 5 jogos que restam, isso garantiria que ele ia ficar na frente do United, e aí torcer para o City ou para o Liverpool perderem um pelo menos, e aí decidiria no saldo com eles, ou perderem, empatarem 2, né, tropeçarem 2 vezes para o Arsenal ficar na frente desses times, sendo que o Liverpool só tem mais 3 jogos para fazer e o City mais 4. Então, a situação do Arsenal está muito difícil, mas ela passa por vencer o United no domingo. Seria a primeira vitória do Wenger sobre o Mourinho nos confrontos entre eles de Premier League. Para o Arsenal é tudo ou nada. É um time que em casa tem sua força. Nesse campeonato ganhou 11 vezes, empatou 3 e perdeu só 2. Mas o United está invicto a 25 jogos na Premier. É verdade que empata muito, 13 vitórias, 12 empates nesses 25 jogos. Mas é o recorde da história do United em campeonato inglês. Né? O United, de tanta história, de tantos títulos, nunca ficou 25 jogos sem perder. Mourinho não perde no campeonato inglês desde outubro, há 6 meses, quando perdeu por 4-0 para o Chelsea. Vamos lembrar que o United jogou quinta-feira contra o Celta em Vigo pela Europa League, ganhou por 1-0, encaminhou a sua passagem para a final do Campeonato Europeu e está muito cansado, né? Muitos jogadores machucados. A gente não sabe que time que o Mourinho vai levar a campo no domingo. Vai ser o time que der, literalmente. Né? O Rashford, por exemplo, que fez o gol da vitória contra o Celta, saiu mancando. A gente não sabe que jogadores vão ter condições. A gente sabe que os que já estão machucados, né? Tipo o Ibrahimovic. Você não joga, tá machucado, tá fora da temporada. Mas tem muitos jogadores que estão baleados. Né? Quem vai a campo contra o Arsenal é uma coisa que a gente não sabe. Um United que fora de casa tem 70% de aproveitamento, muito bom. Tipo o Chelsea, são os 2 melhores times fora de casa nessa Premier League. Mas empata muito, né? Qual o prognóstico desse jogo? O Arsenal ele é ligeiro favorito para o jogo.
né? Se fosse para apostar no vencedor, apostaria no Arsenal. Agora, é difícil apostar contra o United nesse campeonato, né? O United não perde, empata muito, mas não perde. E o Arsenal, ele é verdade que ganhou do Chelsea no turno, mas fora essa vitória contra o Chelsea e a vitória recente contra o City na prorrogação na Copa da Inglaterra, na Premier League o Arsenal só deu vexame contra o próprio Chelsea, não ganhou do Liverpool em 2 jogos, não ganhou do Tottenham, não ganhou do United em Old Trafford. Então o Arsenal contra os times grandes, os times de cima da tabela, fracassou ao longo de todo o campeonato. Por isso que está com essa dificuldade para finalmente para se classificar para a Champions League, coisa que ele consegue todos os anos na era Wenger, há 20 anos que o Arsenal está sempre na Champions League. O que vai acontecer no domingo? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta que eu daria nesse momento é empate. Eu acho que o 1-1 é o resultado mais provável. O Arsenal pode ganhar? Pode. O United ganhar, acho muito difícil. Muito difícil que o United arranque uma vitória no Emirates. Vamos lembrar que se o United ganhar a Europa League, ele já está na próxima Champions. Mesmo que ele fique fora do G4 da Premier, né? Se o United ganhar a Europa League, confirmar a classificação contra o Celta e aí uma final possivelmente contra o Ajax, for campeão, ele mesmo que ele fique em quinto ou sexto, ele vai para a Champions, os 4 primeiros entram do mesmo jeito. Agora, se o United não ganhar a Europa League, ele precisa estar entre os 4 para ir para a próxima Champions, né? É uma tentativa dupla aí do United, do Mourinho. Se ele empata, perde do Arsenal, ele fica basicamente só com a chance na Europa League, ele também se afunda na chance de ficar entre os 4 na Premier League, né? Então, não é que não seja um jogo importante para o United, é sim. Só que eu acho muito difícil ele ganhar no campo do Arsenal, cansado como está, né? E jogando fora de casa. Eu vou palpitar no empate. Acho que vai ser um jogo aberto, os dois times buscando a vitória, mas eu vou ficar com o prognóstico do 1-1. Tá legal? Na semana que vem a gente volta para falar de Champions League. Um abraço!